Fala pessoal do 2D de Teologia, a gente está aqui com a presença ilustríssima de Thiago Cavaco, tá? Autor de Felizes para Sempre e Outros Equívocos sobre o Casamento, 6 sermões contra a preguiça, ter fé na cidade e cuidado com o alemão, né? E autor também de muitas canções que embalam, né, o cenário musical português. Ele está aqui servindo a gente desse tour que ele tem feito pelo Brasil e a Edições Vida Nova, junto com o Sibima, Seminário Instituto Bíblico Maranata e a Escola Teológica Charles Spurgeon, cederam o Thiago pra gente aqui. Agradeço ao Sérgio da Vida Nova por ter cedido o Thiago para esse momento, esse bate-papo maravilhoso sobre essas obras e o próprio Thiago. Eu é que agradeço. Se você assiste o 2D de Teologia, você sabe que nós somos tiete do Thiago, certo? Eu digo que o Thiago é meu pregador vivo favorito. A galera pergunta, quem é teu pregador favorito? É o Nicodemos, Frank Ferreira, isso aqui, Thiago Cavaco. Escuto Thiago Cavaco toda semana. Eu já indico pra você, ouça Cavaco. Não só as canções de Cavaco são ótimas, mas ouça os sermões de Thiago Cavaco, né? A gente já fala isso, mas você já sabe disso. Você conhece a gente, você sabe que eu sou doido pelo Cavaco. Eu quero ser o Cavaco. A gente tá aqui todo no bromance com o Cavaco. E a verdade é que sempre que uma borboleta no Brasil bate a asa, há uma tempestade em Portugal. Sempre que em Portugal alguma pessoa começa a gostar de mim, é porque tu falaste em mim. Eu sou agenciador das pessoas que eu gosto, assim. E ele tá no Brasil porque o Richard vai colocar um trecho aí. O Richard vai fazer uma parada. Richard, pega o review sobre os 6 sermões. Olha o que a gente falou aí, ó. Thiago Cavaco, um grande nome da pregação portuguesa, um grande teólogo, um grande homileta. Talvez o maior teólogo de Portugal? Não sei, será que do mundo contemporâneo? Assim? Não sei, porque eu não conheço Portugal bastante, mas dos que eu conheço, Thiago Cavaco é o pregador português que mais cativa o meu coração e mais aquece a minha alma com seus sermões e seus escritos. E nós fizemos o review desse livro, certo? E Vida Nova, transformou nesse livro com essa capa, 6 sermões contra a preguiça, aqui no Brasil. Esse livro surgiu como pregações na igreja em que você fala sobre preguiça. Por que pregar contra a preguiça? Em primeiro lugar, porque eu sou preguiçoso. E é um problema meu. Em segundo lugar, porque não estou sozinho neste problema. Na minha igreja há outros preguiçosos. E depois, em terceiro lugar, porque a preguiça tem sido um pecado que se tornou demasiado aceitável nas nossas igrejas. Então achamos que valia a pena pedirmos a ajuda de Deus para percebermos o problema do pecado da preguiça e depois ficámos surpreendidos com a resposta que a Igreja deu, com a resposta que as pessoas deram. Tu próprio, ainda antes do livro existir, falaste nos sermões, muitas pessoas começaram a ouvir os sermões ainda no Brasil. Depois, quando o livro foi publicado, voltaste a falar nos sermões, ainda mais pessoas no Brasil foram ouvir e aconteceu até uma coisa engraçada. Depois de tu teres falado nos sermões, as pessoas no Brasil foram buscar o áudio original e colocaram no YouTube. Hoje dá para ouvir o áudio no YouTube por vossa causa. Não fomos nós que colocámos. Foi o pessoal que... Foi o pessoal que foi. Como respeita cada palavra que tu dizes, foi lá, ouviu, amou e uploadou. Que coisa boa. Talvez uma das frases mais icônicas do Seis Sermões contra a Preguiça é a ideia de que fazer nada é fazer mal. É fazer o mal. Né? Como é que a Bíblia tem falado sobre isso? Isso começa logo no primeiro sermão, no livro dos Provérbios, quando a pessoa lê que o preguiçoso, a pessoa que não faz nada, ao contrário do que se julga, não fica num estado de neutralidade, em que a pessoa diz assim, não fiz hoje, mas amanhã eu posso fazer. Deus é mais rigoroso do que nós. Se nós tínhamos uma coisa para fazer hoje, que devíamos fazer hoje, e não a fizemos hoje, isso não é um problema de descontração, é um problema de desobediência. E então, logo no primeiro sermão, nós entendemos que a coisa é mais pesada do que julgamos. Não há neutralidade na preguiça. A preguiça é uma coisa mesmo séria. Não é o que eu relaxo, é aquilo que eu desobedeço. E por isso é que o apóstolo Tiago, mais tarde, vem dizer no Novo Testamento que se tu sabes fazer o bem e não fazes, desobedeces. Estás a pecar contra Deus. De todos os amigos com quem eu converso, o sermão contra a preguiça que eles acham mais forte é o em Amós. Que a preguiça ela é uma corrupção que presume inocência. Né? Como é que Amós fala sobre preguiça? É curioso, sabes? Esse sermão nunca foi pregado. Porque durante a série de pregação, o meu amigo, o pastor Jonatas Lopes, foi pregar o sermão de Amós. Só que eu, já por uma questão de precaução, eu tinha escrito um sermão caso houvesse algum problema. Então, o
sermão de Amós foi escrito, mas nunca foi pregado. E é curioso que estejas a dizer isso, porque de facto, tendo sido um sermão que nunca foi pregado, é sinal que ele pode causar alguma impressão. O problema aí no texto de Amós, Amós não está a profetizar contra a preguiça, mas a preguiça aparece como uma manifestação da nossa indiferença ao sofrimento dos outros. E para mim, isso é uma coisa que o texto bíblico revelou acerca do meu coração. Quando eu sou preguiçoso, é mais fácil para mim eu ser indiferente às pessoas que sofrem à minha volta. Já quando eu não sou preguiçoso, Deus usa esse trabalho para me tornar sensível ao sofrimento dos outros. E é por isso que Jesus precisou de trabalhar, de fazer alguma coisa para tratar do nosso sofrimento. Se tu vais ajudar alguém, é preciso que faças alguma coisa. Não basta apenas sentires alguma coisa. Por isso a cruz é um trabalho. Não é apenas um sentimento de Jesus, como quem diz, eu amo muito as pessoas. Jesus amou e a cruz é o trabalho que ele teve de fazer para provar o amor. A mesma coisa acontece connosco. Se tu amas alguém, trabalhas por essa pessoa. Se tu amas alguém e não fazes nada por essa pessoa, provavelmente é sinal que tu não amas assim tanto como tu julgas. No último sermão contra a preguiça, você fala da parábola dos talentos e você diz que aquilo que a preguiça não tem nas mãos, tem na língua, para racionalizar e desculpar o próprio pecado. Como é que a gente tem tentado racionalizar a nossa preguiça? Eu acho que a maior parte das vezes um preguiçoso é uma pessoa com boa retórica. A maior parte dos preguiçosos que eu conheço, eu próprio, é fácil para mim ter lábia, é fácil a pessoa construir um discurso aparentemente racional para justificar aquilo que deveria estar a fazer, mas não está. É isso que acontece com o servo mau. O servo mau tem uma teoria acerca de não ter trabalhado, que é o facto de o Senhor semear, colher onde não semeou. Só que depois, na parábola, o próprio Senhor demonstra que ele não está a ser coerente com aquilo que pensa. Portanto, tu podes apanhar um preguiçoso por aquilo que ele não faz, mas também apanhas um preguiçoso por aquilo que ele não pensa bem. O preguiçoso é bom a racionalizar, mas racionalizar não é o mesmo que raciocinar. E por isso eu acho que o preguiçoso geralmente é muito bom a dar desculpas, mas se nós formos olhar com atenção para as desculpas que ele dá, elas não são assim tão coerentes e lógicas. E por isso aquilo que não está nos braços geralmente está na língua, mas isso não significa que aquilo que a língua está a dizer é uma coisa assim tão razoável. Então é nos 6 sermões contra a preguiça, né, que esse assunto tem sido tratado. Mas como ter fé na cidade, né? É um dos livros, também a Vida Nova, Ter Fé na Cidade, o diálogo entre uma pequena igreja de bairro e a cultura. Você escreveu, mas tem textos de outros nomes também. Né? Como é que uma pequena igreja de bairro pode ser relevante para a sua cidade? Por um lado, é não pensar muito nisso. Se a igreja fica demasiado aflita para ser relevante, pode ficar numa crise interna muito grande e não conseguir fazer aquilo que deve fazer de um modo bem simples. Por outro lado, é óbvio que deve ter algum tipo de preocupação. Até porque o Evangelho é relevante por si. O Evangelho não é relevante porque os descrentes dizem boa, achei muito interessante o que vocês disseram. O Evangelho é relevante por causa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, mas cidadãos da Nova Jerusalém da eternidade preocupam-se com o que acontece já aqui. E um dos problemas que muitos cristãos evangélicos sentem é que estão demasiado desligados da realidade das cidades que habitam. E, portanto, o ter fé na cidade fala um pouco sobre a ideia de que a religião não é um pensamento bom para quem quer uma vida romântica no campo e aí parece que fica mais fácil ser santo. Não, a fé cristã é uma fé para a cidade e que a Bíblia nos parece mostrar quantos mais cristãos existam numa cidade, mais saudável a vida dessa cidade pode ser. Dentro do livro tem textos de alguns outros nomes. Nem todos são cristãos. Não, nem todos são cristãos. Como é que a gente pode, como igreja, aprender com o relacionamento com o descrente? Não só de falar, mas também parar um pouco para ouvir. Na Igreja da Lapa, às vezes o fim de semana é cheio, né? Tem um evento chamado Fim de Semana é Cheio na Lapa, em que pessoas não cristãs são chamadas para falar. Mas geralmente a gente só convida o crente para ouvir. Como é que isso funciona lá na... Bem, em primeiro lugar, é preciso lembrar que quem criou os não crentes foi Deus, não foi o diabo. O diabo não cria pessoas, só Deus cria pessoas. Por cada pessoa que Deus cria, Deus diz aquilo que disse nos dias em que criou o mundo, que é bom,
é bom que esta pessoa exista. Uma das coisas que os cristãos evangélicos precisam lembrar é que por cada rosto humano que existe, há uma voz divina a dizer é bom que esta pessoa existe. Por outro lado, os cristãos que se identificam com a Reforma gostam de sublinhar a graça comum. Se um não crente tem talento, não foi o diabo que lhe deu esse talento, foi Deus que lhe deu esse talento. Portanto, há muitas razões para que um cristão possa e deva celebrar Deus na vida de pessoas que não acreditam nele. Isso leva-me, a mim e às pessoas da minha igreja, a achar que vale a pena tu ouvires pessoas, mesmo quando elas não partilham da tua fé. Porque quem inventou essa pessoa foi Deus e quem deu talentos a essa pessoa foi Deus. Tu tens acesso à qualidade de Deus quando ouves a qualidade das pessoas que Ele criou, mesmo que essas pessoas não acreditem na tua fé. Agora, é certo que quando nós convidamos algumas pessoas a ir lá à igreja, elas não vão pregar o Evangelho, porque elas não podem pregar uma coisa em que não creem. Mas as pessoas que acreditam no Evangelho podem ter o amor pelo Evangelho aumentado por reconhecerem o talento de pessoas que não acreditam nesse Evangelho. É um paradoxo, mas faz parte dos dons com que Deus nos enriquece dia a dia. Vamos imaginar, a Anabela Mota Ribeiro. Ela não é uma cristã, mas ainda agora escreveu um livro que eu ainda não li sobre o Machado de Assis. Portanto, ela é uma pessoa que está a tornar a vida dos portugueses melhor ao falar num dos maiores escritores brasileiros de sempre. Portanto, Deus abençoa-me a mim, porque dá talento à Anabela para escrever sobre um escritor incrível que é o Machado de Assis. O mesmo se aplica ao Nuno Marco. Ele não é um cristão, mas ele é um humorista. Ele diz muitas piadas com graça. Deus torna a minha vida melhor pelo talento que o Nuno Marco tem para dizer piadas com graça. No caso do Samuel Lúria, é um cristão evangélico do bem. Ou São Samuel Lúria, tá? Verdade. É a dica que eu dou. E o Henrique Raposo é um cristão católico romano e então somos muito amigos. Essas 4 pessoas tornam a minha vida melhor e tornam a vida de portugueses muito melhor. É um privilégio para a Igreja da Lapa recebê-los lá. Que legal. No Brasil, isso talvez gerasse ainda alguma polêmica maior com relação a esse contato com a cultura, de você fazer um evento num fim de semana, num sábado, fazer uma mesa redonda, pergunta e tal. Talvez para algumas pessoas isso gerasse ainda algum desconforto de dizer, a igreja tá se misturando com o mundo, a igreja tá se corrompendo, aqui é só para ter pregação da palavra, trazer alguém para falar de Machado de Assis num momento extra culto, não é uma coisa muito boa e tal. Onde é que isso, como é que a Reforma Protestante, pra gente entrar daqui a pouco no alemão, nos indica algo sobre isso? Vou citar 2 brasileiros. Certo. O primeiro, Luís Saião. Luís Saião, eu amo ouvir o Luís Saião. Eu dizer amo ouvir é uma coisa nada portuguesa. Um português nunca diz eu amo isto ou eu amo aquilo. É uma coisa bem brasileira. É só para provar que eu já estou a habituado. Ficar brasileiro aqui. Mas eu amo ouvir o Luís Saião e ele escreveu uma vez um texto chamado A Teologia do Saci Pererê, onde ele corretamente acusa o cristianismo evangélico no Brasil de às vezes ser excessivamente anglo-saxónico e não ter espaço para o paradoxo, para uma maneira mais hebraica de ver as coisas e não tão grega. Eu acho que o brasileiro, ainda mais que o português, às vezes cai num certo dualismo de achar coisas do mundo Satanás e coisas de Deus, igreja evangélica. E cuidado, isso pode levar-nos quase à heresia manicaísta, dividir o mundo em 2 deuses diferentes, antagónicos. Cuidado, o cristianismo não defende isso. Satanás é o príncipe das trevas, ele é o príncipe deste mundo, mas quem mantém este mundo a funcionar, quem sustém todas as coisas é Deus, não é Satanás. Portanto, cuidado com uma teologia que às vezes é mais dualista e pode raiar o manicaísmo, que é uma heresia. E às vezes há cristãos evangélicos que vivem mais obcecados pelo diabo do que por Deus. Por outro lado, um segundo pastor evangélico brasileiro que eu vi esta semana que passou no seminário Martin Bucer, o pastor Gilson, da Igreja Batista da Graça de São José dos Campos, disse numa aula uma coisa que bateu forte para mim. Ele disse que os pastores muitas vezes são treinados para falar, mas não sabem ouvir. O pastor Gilson disse também que aprendeu a ouvir com descrer, com pessoas que não têm fé. E eu identifico-me com isso. Eu acho que nós cristãos evangélicos temos uma coisa excelente, que é, somos pessoas que sublinham a justificação e a santificação e estamos sempre prontos para falar. Não sabemos ficar calados acerca de Jesus, isso é bom, mas isso não pode fazer-nos esquecer uma coisa fundamental na vida cristã, que é a cultura do ouvir.
Nós somos um povo da palavra. Um povo da palavra é um povo que segue a palavra de Deus, mas que também, por causa disso, é um povo que tem de saber ouvir. E se tu ouves a palavra de Deus, tens de saber ouvir os descrentes à tua volta. Se as pessoas não cristãs não conseguem conversar contigo, é sinal que provavelmente tu não estás a ouvir tanto Deus como julgas que estás. Portanto, uma pessoa que ouve a palavra de Deus é uma pessoa que ouve sincera e honestamente os descrentes à sua volta. E isso dá espaço para que uma igreja possa ser bem firme na palavra, bem clara naquilo que acredita, não relativizar o Evangelho, mas ter uma cultura de ouvir as pessoas à sua volta. Ter fé na cidade, o diálogo entre a pequena igreja de bairro e cultura também da Vida Nova. Mas por que devemos ter cuidado com o alemão, nosso querido Martinho Lutero? Porque as pessoas que leem Martinho Lutero apercebem-se que Lutero é abençoadamente perigoso. Se Lutero não te ofender, provavelmente tu não o leste. Se ele te ofender, provavelmente começaste a lê-lo. Martinho Lutero nos dá 3 dentadas, segundo você, né? Até na fotinha aqui tem o Lutero com 3 dentinhos, né? Primeiro tem que fazer um pequeno comentário editorial. Talvez seja a capa mais corajosa da história da Vida Nova, tá? Em manter essa caricatura de Lutero vampiro com 3 dentes aqui, tá? Eu achei fenomenal, eu amei essa capa. Eu achei de um bom humor, muito, muito feliz, sabe? E muito português, assim, uma coisa muito interessante. Era fundamental, porque o livro, o conceito do livro está completamente ligado à ideia de um Lutero meio vampiro. Nossa. Só que, geralmente, os vampiros fogem da cruz e este aproxima-nos da cruz. Olha só. E quais são essas 3 dentadas que Martinho Lutero dá à nossa época? 3 assuntos que eu creio que são muito importantes. O primeiro assunto é antropológico. Nós somos piores do que gostamos de admitir e essa é uma mensagem muito necessária porque o cristianismo é relevante quando nós temos a noção do nosso pecado. Se nós não formos pecadores, não precisamos de um Salvador. Se Jesus não for um Salvador, ele vai ser apenas um terapeuta, um amigo, um companheiro. E eu acho que ele é amigo e companheiro e até, no certo sentido, terapeuta, mas mais do que isso tudo, ele é o nosso Salvador. E, portanto, a frente antropológica, fundamental. Segundo aspecto, frente pedagógica, a pedagogia. Os cristãos têm, por todas as razões e mais algumas, têm de estar na frente das questões pedagógicas. O nosso momento pós-moderno hoje é meio contraditório. Por um lado, todos os pais querem ser os melhores pais. Vivemos com um fardo para que as nossas crianças sejam protegidas, amadas. Isso é uma ansiedade grande para nós. Mas, por outro lado, vivemos numa cultura que não acredita em valores absolutos para a educação. Então, isto provoca uma esquizofrenia. Queremos ser os melhores educadores, mas somos educados a não acreditar na educação. Ora, os cristãos acreditam na educação, não porque o mais importante é a pessoa que é educada, mas os cristãos acreditam na educação porque o mais importante é aquele que se dá para que os outros possam ser educados nele, que é Deus. Então temos um modelo absoluto que é vale a pena aprender porque aprendemos acerca de Deus e sobre o seu mundo. Portanto, não aprendemos só teologia, aprendemos matemática, gramática, filosofia, arquitetura, porque Deus é o criador destas coisas e por Deus ser a pessoa mais importante no processo de aprender, vale a pena ensinar. E Lutero dizia que se não fosse pastor, queria ser professor de crianças. Portanto, a frente pedagógica é fundamental. E a terceira e última frente é a frente estética. Sobretudo pega na questão da música, no modo como a música se tornou fundamental no cristianismo evangélico, mas falo aí um pouco a partir de outros autores como Douglas Wilson, Peter Matheson, o próprio C.S. Lewis, que falavam que o protestantismo tinha ressensualizado a palavra. A nossa fé é uma palavra em que uma fé em que a palavra é sensual. E assim parece meio estranho, mas leiam o livro que vocês vão perceber. Legal. A gente estava meditando com base no Lutero sobre como a reforma ela nos tira do catolicismo, mas não nos tira da catolicidade. Como não ser romano, mas continuar sendo católico. A reforma sempre defendeu a igreja de todos os tempos e de todos os lugares. Não faz sentido que 500 anos depois nós nos tenhamos tornado tão obcecados por nós próprios que achemos que a única história que vale a pena é a história da nossa vida. E infelizmente os cristãos evangélicos muitas vezes transmitem isto. A única história que vale a pena é a minha história. Mas
a história principal é a história de Cristo. Cristo é o centro de toda a história e de todo o cosmos. O que significa que quando tu estás apaixonado por Cristo, quando tu amas Cristo, a tua história tem importância, mas a história de Cristo na história do mundo tem toda a importância. Logo, isso lembra-nos que a história da Igreja é a história não só da Igreja onde tu vais, ou a Igreja de que fazes parte, mas é a história da Igreja como corpo de Cristo, como noiva de Cristo. Logo, é a história da Igreja do Brasil em 2017, mas é a história da Igreja no Ruanda de 1982, da Alemanha em 1517, da Etiópia nos primeiros séculos cristãos, por aí fora. E esse interesse que tem surgido hoje pela história dos cristãos evangélicos numa tradição mais reformada, voltar a interessar-se pela história, é uma boa notícia. É uma coisa que tem de ir mais fundo. A reforma não nos tira da Igreja Católica. Tira-nos de Roma, sem dúvida, mas de facto nós não acreditamos que o fundamento da tua experiência de pertenceres à Igreja Universal esteja ligado com a Igreja Católica Romana. Mas é possível ser católico sem ser romano. Cuidado com o alemão, não é 3 Tentados que Lutero da nossa cultura, é o livro em que a gente aprende mais sobre esses assuntos, mas tem um livro que não foi publicado em português, de Portugal, do Brasil, só em português de Portugal, que é o Felizes para Sempre e Outros Equívocos Acerca do Casamento. Esse livro, minha esposa ama esse livro, tá todo rabiscadinho aqui por ela, tá? Eu li, mas ela foi quem rabiscou tudo. E por que é que ser feliz para sempre é um equívoco sobre o casamento? Porque Deus não criou o casamento para que nós... A coisa mais importante no casamento não é a felicidade. A coisa mais importante no casamento é a coisa mais importante para a qual Deus nos criou, que é adorarmos Deus. Logo, o casamento é uma máquina de santificação para que tu sejas cada vez mais um melhor adorador. Logo, Deus criou o casamento como uma brincadeira de mau gosto e bom gosto, onde o Iago que se casa com a Isa, quando fazem aquela promessa de serem fiéis um ao outro, Deus tem uma partida. Vocês usam a expressão partida, uma brincadeira. Em Portugal nós dizemos prega-nos uma partida. Peça. Prega uma peça. Prega uma peça. A peça que Deus te pregou a ti e à Isa e a mim, à Ana Ruth, é que quando nós prometemos que íamos ser fiéis, só vamos capazes de ser fiéis porque temos de deixar de ser as pessoas que estão a prometer aquilo. Então, quando prometes que és fiel, a peça que Deus te está a pregar é que para tu poderes ser fiel vais ter de passar a ser uma pessoa nova. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Para tu poderes seguir Jesus, tu tens de deixar de ser a pessoa que eras quando começaste a seguir. Tu tens de ser uma pessoa nova para poderes ficar ao lado de Jesus. É isso que o Espírito Santo faz em nós através da santificação. O esquema do casamento é o mesmo. Para que tu possas ficar casado com a Isa, tu vais ter de ser um novo Iago. Para que a Isa possa ficar casada com o Iago, vai ter de ser uma Isa nova. O mesmo se aplica à minha Ana Ruth e a qualquer outra pessoa. Logo, o mais importante no casamento não é a tua felicidade, é que tu sejas uma pessoa nova, para que nessa novidade possas amar mais a Deus e mais a mulher que Deus te deu. É por isso que o propósito do casamento, né, um dos equívocos, é de que o casamento é para unir o homem e a mulher, né? Mas na verdade não é isso. O casamento une o homem à mulher para que esse homem e essa mulher possam estar mais unidos a Deus. Essa é a peça que Deus nos prega. Lutero já dizia, né, que já que estamos cuidando com o alemão, né, que o casamento é melhor para a formação do caráter que qualquer seminário. É verdade, é verdade. O casamento tem feito isso na minha vida, através da Isa. Imagino que tem feito na sua vida também, né? E a gente vive numa cultura que despreza o casamento, né? O casamento é uma coisa que as pessoas fogem, porque talvez fogem de Deus. E o casamento seja um instrumento para nos trazer para mais perto aquilo que o Senhor quer fazer em nós. E por isso é que tem de haver algum sentido de humor, senso de humor, de explicar quando preparamos alguém para o casamento que, por um lado, eu acho que é mais divertido tu começares por dizer tudo aquilo que o casamento vai destruir. E no Brasil é mais complicado. As pessoas são mais bonitas, as pessoas são muito sofisticadas nas suas festas. Eu no outro dia vi um vídeo de uma jovem brasileira que filmava todo o processo de se ir casar e o próprio casamento, e parecia um filme de Hollywood. E eu pensei, esta pessoa vai a caminho da maior desilusão da vida dela. E aí as igrejas têm de dar para trás nesta cultura que hollywoodiza o casamento. E aqui no Brasil eu diria, vocês têm de ser mais cuidadosos, porque eu vejo a coisa muito sofisticada na maneira como as pessoas
ficam bonitas. Agora, o casamento não tem de perder beleza na festa, mas se tu sobrecarregas o peso da beleza na festa, tu sem querer vais desajudar a pessoa a que quando a realidade chega e não é Hollywood, não é à semelhança da festa, a pessoa vai achar que foi parar ao lugar errado e vai querer sair do casamento quando o casamento na verdade está a começar. E por isso nós temos de ser compreensivos, misericordiosos com as pessoas, ajudando-as nas crises do casamento, a dizer que essas crises é o início do casamento, não é o final. E o problema é que as pessoas estão a saltar fora do casamento no momento em que o casamento começou a ter de transformá-las. Elas, para poderem ficar casadas, vão ter de começar a mudar. E as pessoas têm medo que a mudança seja a morte delas. A mudança não é a tua morte, a mudança é a tua vida nova. E é por isso que eu aconselharia, ninguém me pediu o conselho, mas eu aconselharia que no Brasil os casamentos fossem um bocadinho menos bonitos para serem mais cristãos. Para que as pessoas, quando toparem a dificuldade do casamento, o percebam melhor e não achem que toda a beleza do casamento se foi embora. Achas que faz sentido o que eu disse? Faz sentido sim, as pessoas muitas vezes tentam compensar o que talvez não vão encontrar depois, fazendo uma festa grandiosa, algo assim. E às vezes nem isso, a pessoa realmente está feliz com o casamento, quer casar, mas não tem modéstia na festa, quer aparecer, que é uma coisa assim. Às vezes a gente acha que a festa de casamento tem que ser uma celebração de si, né, de nós como casal, ao invés de celebração daquilo que Deus está fazendo, né? Às vezes com isso, não que a festa tem que ser pobre, ou que para ser santo tem que ser no monastério. Não, até porque festa deve ser festa, sem dúvida. Mas muitas vezes a gente tem que olhar para o nosso coração de o que é que está acontecendo ali, né? A gente faz uma festa grandiosa, mas o casamento e o próprio noivado, o namoro, não foi uma coisa centrada na palavra de Deus, no Senhor. E deixa-me dar-te um exemplo. Isso também acontece em Portugal. Apesar de no Brasil eu vejo a coisa mesmo mais sofisticada. Mas em Portugal, muitos casamentos, tu consegues saber se a pessoa percebeu mais ou menos o que o casamento é pelos votos que faz. Quando os votos são muito centrados na emoção com que tu estás a dizer, eu desconfio. Atenção, não acho problema nenhum em a pessoa estar emocionada quando casa, não é? É emocionante. Claro. Mas o fundamento dos votos não é as lágrimas com que tu estás a dizê-los à tua noiva. Porque o casamento é casamento quando há lágrimas e quando não há. O casamento é casamento quando há emoção e quando não há. A aliança que tu estabeleces é maior do que os sentimentos que tens em relação a ela. E quando tu vês assim um casamento onde a emoção é tanta, e eu vejo as pessoas a ler os votos, a chorar, e eu fico meio desconfiado. Talvez isso signifique que o fundamental do casamento esteja a ser os sentimentos das pessoas que estão a casar. E aí a igreja deve ser cuidadosa. O fundamental do casamento não é o teu sentimento acerca do teu marido ou da tua mulher, isso faz parte, claro que sim, mas é Cristo. Portanto, quando tu prometes coisas à tua esposa, tu estás a prometer que vais ser como Cristo foi para a igreja. A tua esposa está a prometer que se vai comportar contigo do modo como a igreja se comporta com Cristo. E o centro deve ser mesmo Cristo e não os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos devem ir de acordo com Cristo e não Cristo ir de acordo com os nossos sentimentos. Talvez um dos trechos favoritos do livro é quando você diz que o casamento não é para sempre, mas é o sempre que precisa do casamento. É verdade. Como é que funciona isso? É porque Deus te criou para a eternidade, para que tu possas adorá-lo para sempre, que o casamento é útil, porque o casamento ajuda em todas as dificuldades que o casamento traz. O casamento ajuda-te a tu seres um cristão que sabe esperar e tu só vais preparado para a eternidade se souberes esperar. O Espírito Santo trabalha-nos. A santificação é a oficina para a eternidade, não é? Logo, tu, para que possas viver a eternidade bem, todas as tuas pressas, o Espírito Santo tem de as trabalhar para que quando tu vais ter comunhão com Cristo, vais estar num estado perfeito, mas foste apurado e o casamento ajuda-te a apurar. O casamento é uma fábrica de paciência, é uma fábrica de misericórdia, é uma fábrica de perdão e por isso o sempre usa o casamento. Não é o teu casamento com a Isa que é para sempre, mas é o sempre que usa o teu casamento com a Isa para que tu possas ficar casado enquanto parte da igreja com Cristo para sempre. O casamento de agora é para nos preparar para o casamento da igreja com Cristo. Felizes para sempre, outros equívocos acerca do casamento, infelizmente não está fácil para conseguir no Brasil. Há um plano. Qual o plano? Para acontecer. É possível que aconteça em breve. Opa!
É verdade. Como é que é esse esquema? Eu ainda não sei, começaram as conversações agora mesmo e é possível que em breve o livro esteja no Brasil. Coisa boa. Então, ó, não sei quem é, o negócio é meu oculto secreto aí que ele não me contou ainda, a gente vai contar quando eu desligar o microfone, mas Felizes para Sempre, outros equívocos acerca do casamento. E quando isso acontecer, todos os casamentos que usam drones no Brasil vão desaparecer. Nossa, eu queria ter tido um drone no meu casamento. Eu já vi casamentos do Brasil de drones e aquilo parecia o apocalipse, assim, drone. Gente, uma alegria ter Thiago Cavaco, né? A alegria é minha. E deixa-me agradecer, porque se não fosse o Iago e o Felipe, eu não estaria aqui nesta viagem no Bondade Brasil. sua. É verdade. Mérito de Deus usando a vida nova. O mérito é de Deus, mas Ele os ouve e eu quero-te agradecer. Meu companheiro Iago, um abraço ao Felipe também, porque vocês mudaram tanto a minha vida recentemente que eu tive de vir ao Brasil. Que bom. E eu acho que Ceará é o lugar mais santo porque você pisou por aqui. Estou muito feliz. Estou a amar a Fortaleza e o Ceará. E a gente tá indo agora comer um caranguejo. Morro de inveja, tá bom? Obrigado por você que acompanhou a gente até aqui. Thiago Cavaco, senhoras e senhores. Procure os livros dele, procure na internet, toque um cavaquinho, né? E continue com a gente aqui no 2 Dedos de Teologia. Tchau. Mandei meu cavaco chorar. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no swing do mestiço do cavaco. Podíamos fazer um dueto. Um dueto? Esse é o fracasso da sua carreira musical. Você acredita, não? A minha carreira musical é um fracasso.